Panorama de mercado, dia 3 de julho, sexta-feira. Terminamos mais uma semana com poucos dados econômicos e hoje, né, uma menor liquidez no mercado por conta do feriado nos Estados Unidos. Dia 4 de julho é amanhã, mas a bolsa fechou hoje, antecipando o feriado, e a liquidez foi muito menor aí do que a de costume. Então, a gente teve uma movimentação um pouco mais chata aí durante o dia, começou até muito bem o nosso índice por aqui. E a parte da tarde ficou bastante lateral, bastante travado. De qualquer maneira, o Ibov caminhando para fechar aí com 0,77 de alta. A gente tem uma reação, né, depois de testar a média de 200 e na própria quarta-feira, que na mínima do dia chegou muito próximo, voltou a reagir. A gente tem uma leitura aí de um potencial fundo duplo aqui, né, informação. A gente vê claramente aí em cima da média de 200 um toque, dois toques e aí a gente querendo trazer essa leitura desse W, esse fundo duplo, mas para isso, para que a gente comece a desenvolver um movimento de alta relevante, a gente precisa romper a região de 175 mil e a média de 50 que está caindo por aqui, né? Então, se isso acontecer na próxima semana, a gente começa a ter uma leitura de reversão na tendência de curtíssimo prazo, porém, a alta nos últimos dias é com baixo volume e o investidor estrangeiro continua vendendo. São dois pontos que jogam contra a gente começar a ver uma reversão de tendência. Acredito, tá, que pela dinâmica que vem se mostrando no mercado, as incertezas, o cenário eleitoral, tudo que está rodeando aqui, especialmente o Brasil, né, a gente pode ficar com o Ibov mais travado, com a média de 200 como suporte e a média de 50 períodos como uma resistência. No semanal, o Ibov aí fechando com uma alta de 0,45, reagindo bem das mínimas, mas ainda trabalhando abaixo da média de 9. Então a gente vem uma bela pernada de queda, parou na retração de 382 de todo o movimento de alta aí, todo o rally que nós tivemos nos últimos meses, né, no Ibov, parou na região importante do 168, faz um repique até a média de 9 e pode voltar a ceder a partir daqui. Então a tendência no semanal ainda segue bastante clara de baixa. No diário a gente já tem a possibilidade de uma virada de tendência, mas no semanal, o view é pura e simplesmente até agora de um repique, tá? De um repique. Como no mercado americano tivemos feriado, então não tem muita novidade. Nós tivemos aí uma semana, vamos olhar aqui no view semanal, né? Do S&P, uma alta de 1,76. Então tivemos uma bela puxada, uma correção, um toque, outra puxada, uma correção, mais um toque aqui, voltando a reagir. A dinâmica de alta segue bastante forte, mas acredito que a gente deve passar por um período mais de consolidação aqui no topo, né, depois desse rally, dando, né, mais algumas semanas à frente uma leitura de um potencial master bandeira, uma flâmula para a continuidade da tendência de alta. O Dow Jones fecha a semana com uma alta de 1,97%, fechando na máxima histórica, né, renovando essa máxima e vem numa dinâmica muito boa. No curto prazo, as techs estão sofrendo mais, mas as empresas industriais estão mostrando força. Então, o Dow Jones fechou a semana com 1,97% de alta, renovando sua máxima histórica, e o Nasdaq fechou a semana com 0,72, se afastando das máximas, ainda com uma tendência muito clara, bem definida de alta, né? Mas assim como o S&P, acredito que a gente vai passar por um momento aí de consolidação para quem sabe mais à frente romper essa flâmula e dar continuidade à sua tendência de alta. Passando rapidamente pelos juros americanos aqui, na semana fechou o 2 anos com uma alta de 4,1 bips, ainda numa tendência clara de alta. Os 5 anos com uma alta de 9,8 bips, também numa tendência clara de alta no semanal, mas fazendo topos ligeiramente mais baixos. Os 10 anos fechou com uma alta de 10,9 bips, já uma visão bem mais clara de que a gente está fazendo topos mais baixos e quem sabe, né, nas próximas semanas vier perder o patamar dos 4,30, a gente começa nos juros mais longos a ceder, a trazer uma dinâmica de reversão. O petróleo hoje em alta de 0,50, vem numa dinâmica bem baixista, voltando para os níveis pré-guerra. No semanal, a gente teve uma queda de 0,86, é a quarta semana consecutiva de queda para o petróleo, voltando a patamares aí do início do ano, lá do topo de janeiro, batendo ali US$ 70, corrigiu bastante aí e o mercado já precificou integralmente esse final de guerra e a normalização do Estreito de Hormuz. O minério de ferro lá em Singapura terminou aí sexta-feira no pregão regular com uma queda de 0,36, no after subiu 0,51%, segue bastante pesado, muito fraco o minério aí nas últimas semanas. Fechou essa semana com uma queda de 0,67,
várias semanas consecutivas de queda, médias aí alinhando para baixo, e a gente pode voltar a testar a região dos $95 como um suporte relevante. O ouro, fechando hoje com novamente uma alta de 1,26, reagindo bem depois de renovar a mínima no ano, mas ainda claramente numa tendência de baixa. Na semana está caminhando aí para uma alta de 2,14, depois de várias semanas consecutivas de queda, vai deixando um candle de reação e pode fazer um repique mais convincente aí na semana seguinte para buscar a média de 9, né, fechando com 2,14 a semana. O ouro, né, e a prata agora fechando com 2,35 o dia, reagindo também depois de renovar a mínima no ano, ainda claramente numa tendência de baixa. Na semana a alta foi de 5,43 também, mostrando uma reação para quem sabe vir na próxima semana buscar a média de 9, aí um repique um pouco mais convincente. E as criptomoedas, Bitcoin vem subindo nos últimos 3 pregões, hoje uma alta de 1,38, reagindo depois de renovar a mínima no ano, batendo patamares abaixo dos 58 mil. Vamos ver até domingo, né, como que vai fechar a semana. Por enquanto, a alta no semanal do Bitcoin é de 4,79%, reagindo bem, com espaço para um repique, mas ainda claramente numa tendência de baixa. E o Ethereum também, no mesmo cenário, ontem subiu bem, hoje também está subindo 2,81, está querendo, né, montar aqui um fundo duplo, fica bem fácil de visualizar. Na semana a alta é de 11,25%, quem sabe na semana que vem para vir testar a média de 9 aí como uma resistência no semanal. Semana que vem a gente não tem muitos dados econômicos importantes, mas teremos o IPCA, que vai ser um dado econômico bastante importante aqui para o Brasil, né, para definição de juros, se a gente vai continuar cortando ou vai pausar, né, o corte de juros, e obviamente isso vai acabar precificando aí a curva de juros curta, média e longa, afetando a dinâmica do nosso mercado, então bastante importante acompanhar o IPCA na semana que vem, tá? Vamos aí para o final de semana torcendo para o Brasil. Brasil-Noruega, domingo, 5 da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos ver se o Brasil passa e, caso venha passar, a gente vai enfrentar no outro sábado o vencedor de Inglaterra e México. Bom final de semana a todos, bons descansos. Vejo vocês na segunda-feira. Valeu!